na secretaria para saber como é que acontecem as discussões do Fórum de Educação. Né? Nós tivemos agora, recentemente, o encontro do MIEB aqui. Né? Cecília esteve lá conosco. Poderia ter tranquilamente ficado na casa dela, ter colocado alguém para ir lá representá-la, mas eu estava na reunião do Fórum. E fiquei muito feliz de ver a secretária de Educação numa reunião do Fórum da Educação. Então, não por acaso, quando ela conta o seu memorial de vida e profissão, nos inspira. Onde é que eu estou agora? Como é que eu faço para chegar onde a Cecília chegou? Não no lugar do outro, mas no meu lugar, do meu olhar, das minhas condições. Como é que eu faço o meu melhor? Eu acho que essa manhã a gente pensa na formação, mas a gente precisa lembrar da Emília. A gente precisa pensar na autoformação. Como é que eu estou investindo na minha formação inicial? Eu vou lá, fico na aula, termina a aula, eu vou embora, ou eu estou me envolvendo nos estágios? Ou eu já estou trabalhando, ou eu já estou atuando, ou eu vou cuidando disso que a Cecília colocou aqui para a gente, vou fazendo essa relação entre a teoria e a prática e vou avançando. E às vezes vou dizendo para minha professora, não é, meninas? Professora, parece que isso só é na teoria. Não, é na prática também, é a prática que ilumina a sua teoria. Pronto, chegando no 5º semestre, 7º semestre, me formei agora, parece que eu não sei nada. Mas é isso mesmo, a gente está sempre aprendendo, né? E aí a gente tem a oportunidade e o presente da UMEP, que nos traz a Cecília no último dia e diz, olha, eu estou aprendendo, eu estou estudando neurociência, porque as demandas atuais estão dizendo de uma escola autoral, né, Cecília? Estão dizendo de um aluno que precisa escrever e ler. E humildemente ela diz, olha, faço parte dessa história, Fundeb, Fundef, Lei de Diretrizes e Base, e os índices do PISA não aumentam. O que eu estou fazendo para tornar o meu leitor, meu acadêmico leitor e escritor? E aí eu quero pedir licença, Cecília, para te dizer que as acadêmicas do 5º semestre de pedagogia estão escrevendo um memorial, estão querendo, às vezes, me largar na parede, mas estão fazendo a parte memorial delas, desse momento que elas estão vivendo. Isso faz toda a diferença. É um momento que a gente toma um distanciamento para olhar para si, para ver o que eu quero da minha vida profissional agora, né? E aí Cecília fala do Mozart, que eu conheço do tempo em que trabalhei com o pessoal em São Paulo, né? E ele é brilhante nas colocações que ele faz. Ele nos assessorou no SEDAC, o tempo que eu trabalhei com o SEDAC, que é a comunidade educativa, e ela conta essa evolução da medicina. E ela nos instiga. A escola muda? E eu e a Delma ríamos. Ah, muda, mas parece que está parada no lugar. E nós temos uma corresponsabilidade sobre isso. Então, a formação é isso. É a possibilidade de inspirar o outro. É a possibilidade de olhar para o seu lugar e se colocar no lugar do outro. No lugar daquela criança. E como a Cecília também nos instigou, daquela criança que precisa mais. Aquela que está bem, ela também precisa, mas não precisa tanto. Então, como é que a gente tem feito essas coisas, né? E aí eu termino, mais uma vez agradecendo e dizendo, que história linda, Cecília, e que oportunidade de pertença à UMEP, porque ela conta da história dela da UMEP, né? De pertença, de ser professor e de se tornar professor, né? E de inspiração. Muito obrigada, professora Cecília, muito obrigada, UMEP, e muito obrigado, professores, colegas de profissão que acreditam no que fazem, porque se não fosse assim, não estariam aqui. E muito obrigada às minhas acadêmicas. Muito obrigada. E agora eu queria abrir para perguntas, né? O Vinícius está aí colocando todas essas questões.
Já levantaram a mão aqui. Vamos fazer as perguntas para a professora Cecília, por favor. Bom dia, meu nome é Carol, sou acadêmica da Aninha. Na verdade, não tenho uma pergunta. Conversando com as minhas colegas de sala, somos acadêmicas do terceiro semestre, e queríamos colocar aqui. Aprendemos muito hoje, a Ana já vinha falando com a gente, ela sempre tocava nesse assunto, e que muitos profissionais da área, colegas de curso, pessoas que nem são a faculdade, falando que é difícil o que você aprende na faculdade você aplicar. Só que não, aprendemos na faculdade que não é difícil, que nós, como professores, somos acadêmicos do terceiro semestre, mas já nos consideramos como professores, que na sala quem manda somos nós, que tivemos muitas experiências boas na faculdade, tivemos mestres excelentes que mostraram como, tivemos muitos puxões de orelha da Ana, e mostraram como que tem que ser feito. Se tivemos um futuro excelente, por que vamos acabar com o futuro de uma criança ali? Tirar aquele sonho que ela tem. Acredito que hoje sua palestra foi para acrescentar ainda mais o nosso currículo. Bom, eu agradeço, né, que a gente tenha deixado um pouquinho da história, e eu fiz uma reflexão ao longo dessas décadas todas de como a gente aprende e como aquilo que a gente aprende lá para frente muda. Na década de 70 eu dava aula de Química, Física e Biologia, apesar de ser formada em Biologia. E o bom professor era aquele que reprovava bastante. Se todo mundo passava, aí aquele passou todo mundo. Ora, hoje eu entendo que o bom professor é aquele que não reprova nenhum, que deu conta da sua missão. Porque se assim não fosse, o bom médico é aquele que mata, não aquele que salva. E quando a gente vai para um médico, você diz assim, qual é a referência? Você quer uma pessoa competente. Quando você procura uma escola, qual é a escola referência? Qual a professora que é referência? Então nós temos essa competência de sermos referência e salvar, entre aspas, todas as nossas crianças, todos os nossos alunos, e nós estamos muito mal nesse sentido. Os dados apontam que Mato Grosso do Sul é o estado que mais reprova e que mais alunos abandona. 2015 foi 25%, quer dizer, metade dos nossos alunos ficaram para trás. Em 2016 foram 22%. Avançamos muito, porque 3% de 250 mil alunos é bastante. Mas ainda nós estamos reprovados, professor. Então é preciso mesmo um trabalho enorme e um espírito de luta daquilo que nós acreditamos. E muitas pessoas ao longo do tempo vão deixando esse espírito para trás e vão simplesmente tocando. E não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num momento de luta por aquilo que nós acreditamos. Continue assim, tá? E vamos publicar, tá? Eu sou a Gabriele, também sou acadêmica da Aninha, e isso é importante, né? Porque a gente fala, a Ana fala sempre pra gente que a teoria, ela ilumina a prática, e realmente é importante. Então, vou fazer uma colocação aqui, como a Ana também falou de marcas, a gente sempre tem aquele professor que deixa marca. Todos os professores que eu conheci me deixaram marcas, sejam positivas ou negativas. E eu comecei a pensar e a refletir sobre algumas práticas, algumas coisas, e eu percebi que na universidade os professores me marcaram muito, mais do que os meus professores antigos, porque o cuidado, o carinho, a forma como eles falam com a gente, a importância dessa formação. A professora Ana, ela sempre fala com a gente, quando a gente está em sala de aula, ela apaga as luzes, ela fala, fecha o olhinho. Então esse cuidado que eles têm, a importância de estar aqui hoje, porque a gente está buscando essa formação desde o início. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou que os professores da universidade marcaram mais você do que os outros. Os outros o quê? Da educação básica? Isso. Então, vocês serão professores da educação básica. Então, olha bem o que você está falando. Você está dizendo que a universidade está marcando positivamente e que eles marcaram mais.
O que nós queremos falar com isso, gente? Ela foi ótima a interferência dela. Nós queremos que os professores da educação básica deixem essas marcas positivas. Eu estava vendo um vídeo aí, o quanto que um castigo deixa uma marca numa criança. O quanto que isso ela deixa de desenvolver. Quantos exemplos que você tem de uma criança que vai falar em público e quer chamar atenção em público e que isso deixa marca? E na educação infantil, então, nem pensar, porque a gente fala assim, não, mas isso tudo passa. A gente fala assim, ó, ninguém viu, tudo passa. Nada passa. Tudo fica registrado nos nossos neurônios. Tudo vem à tona lá na adolescência, na idade adulta. É por isso que hoje a gente tem tanta gente com depressão, com angústia, com ansiedade, indo para psicólogo, terapeuta. Eu me lembro de uma palestra do Vital Didonet, que ele traz para a gente sobre a depressão na criança. A criança tem depressão. E muito, e nós, por quê? Então, a gente tem que pensar nessas marcas que nós deixamos. Então, professora, você vai ser a professora que vai deixar marcas na educação básica. Fechado? Fechado. A gente recebeu uma solicitação de pergunta lá do outro lado, eu vou pedir para erguer o braço para mim, depois eu venho aqui e aqui na frente. Bom dia, meu nome é Michelei, sou técnica da educação infantil do município de Ladário.